Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Dr. Cláudio Wagner Locatelli, um dos organizadores aqui das aulas ao vivo das licenciaturas. Trouxemos hoje uma professora de vocês aqui, a professora Maria de Fátima Barbosa. Ela trouxe aqui um tema interessante e importante para vocês, né? Para entender um pouquinho mais sobre aprendizagem, né? Então, antes de passar a palavra para a professora Maria Barbosa, eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora de área, a professora Yara Grandini. Boa noite a todos, a todas. Eu sei que vocês gostam bastante das aulas ao vivo, né? Sempre pedindo. E hoje tenho a professora para trabalhar um pouquinho essas questões com vocês, que fazem parte, né, da área de vocês, as licenciaturas. Bastante. E as perguntas deixo para o final. Obrigado, professora. Passo a palavra agora à professora Maria Barbosa. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença de todos. Bom, eu sou a professora Maria de Fátima Barbosa, eu tenho formação em psicologia, pedagogia e algumas pós-graduações nas duas áreas. Hoje a gente vai discutir como o cérebro humano funciona, ou constrói o conhecimento e desenvolve habilidades cognitivas complexas. Essa primeira imagem, a gente vê duas engrenagens, né? As engrenagens precisam de conexão. Uma peça isolada não gera movimento. O aprendizado exige que as engrenagens se toquem e transmitam força. É um mecanismo em movimento. Na sociedade atual, nossos alunos estão inundados de dados e informações o tempo todo. Mas ter acesso à informação é apenas a primeira engrenagem, a menor delas. Para que essa informação se transforme em uma habilidade complexa, que é a engrenagem maior, o cérebro do estudante precisa entrar em ação. Então, ele precisa processar, testar, errar, aplicar, praticar. E, como futuros educadores, o nosso papel principal não é apenas entregar a informação pronta, mas sim acionar as engrenagens corretamente na mente do aluno para que ele construa o seu próprio conhecimento, né? E é como ativar esse mecanismo que a gente vai discutir hoje. Deixa eu passar para a próxima. Como esse mecanismo funciona? Bom, muitas vezes o que a gente confunde o ato de acumular informação com o ato de aprender. Esse slide divide em dois cenários. À esquerda, nós temos a informação solta, né, que são os dados isolados que o aluno decora na véspera da prova e no dia seguinte esquece. E que é a memorização mecânica, sem compreensão, que é o conteúdo esquecido rapidamente após a avaliação, incapacidade de transferir o conhecimento, se a gente perguntar em seguida não sabe responder, aprendizagem passiva e desengajada. E à direita, temos a teias do conhecimento. Essa teias do conhecimento é o verdadeiro aprendizado, é como o verdadeiro aprendizado acontece, que é quando o cérebro conecta um conceito novo a uma experiência que o aluno já possui, criando redes complexas de associação. Então, quando aprendemos de forma profunda, criamos rodas neurais interconectadas. Então, cada novo conceito se ancora em algo que já existe, formando uma estrutura resiliente. Então, assim, cada novo conceito tem a compreensão conceitual e a aplicação contextual. Então, retenção de longo prazo e transferência, capacidade de resolver problemas complexos, né, e aprendizagem ativa, significativa e autônoma. E às vezes me perco, eu vou para o slide e eu não consigo ler porque está muito pequeno. Não consigo mexer nele. Mas vamos lá. Fica então, tranquila, professora.
Oi. Tá dando para entender direitinho, fica tranquilo. Tá? Então, tá bom. Então, aprender, portanto, não é encher uma caixa vazia com dados soltos, né? É tecer conexões neurais que alteram a forma como o estudante percebe, analisa e transforma a realidade ao seu redor. Eu posso fazer pergunta para os alunos respondendo alguma coisa? Professora, a dinâmica da aula é sua, fica tranquila. Tá bom. O que eu acho legal para saber o que estão entendendo, né? Claro. Então, assim, puxando pela memória de vocês, na escola, vocês já tiveram aquela sensação de tirar nota 10 em uma prova na sexta-feira e na segunda-feira seguinte não lembrar absolutamente de nada do que caiu nela? Quem já passou por isso? Sim, 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 várias vezes. É aquela decoreba que você usa, né, professora, para... Assim, só para passar. Aí você fez, tirou 10 na prova. Foi o que aconteceu comigo em bioestatística. Gráfico de logaritmo. Tô lá, fiz a prova. Pergunta se na semana seguinte eu lembrava de quase nada. Não teve significado, né? Quer dizer, teve, só passou na prova. Só passou na prova, mas não retive nada da informação, né, a longo prazo. Esse aqui. Mas assim, professor, aqui nas respostas do chat aqui, sim, 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 decora, esquece logo, né? Em boa parte das vezes. Então, eu não me sinto sozinho agora nessa jornada. Ninguém tá só. Ah, meu Deus do céu. Saí. Vamos lá, tá no segundo slide. Aqui. É o terceiro da pirâmide. É a pirâmide do conhecimento. Isso. Eu não sei se você Coloca ali embaixo, professora, do lado de comentários ali tem 4 caixinhas. Coloca na quarta caixinha, que acho que é a apresentação em tela cheia. Peraí, não entendi o que você falou. Lá embaixo da apresentação, tá escrito anotações e comentários, não tá? Tem. Do lado de comentários tem 4 caixinhas. Vai na quarta caixinha e aperta. Apertei. Não, a quarta. Aqui, Isso. a apresentação de slide? Isso. Vamos ver se agora vai em tela cheia. Ah, agora foi. Foi? Foi. Para mim tá pequeno ainda. Para mim, assim, tá pequenininho, mas eu tô conseguindo ler. Bom, vamos continuar. Aqui a pirâmide do conhecimento é a taxonomia de Bloom. Eu não sei se os alunos já ouviram falar, mas é um conceito muito interessante. Essa teoria foi revisada por Anderson e Kratvoy, se é assim que se fala, em 2001, e organiza os objetivos educacionais em 6 níveis cognitivos crescentes. Cada nível representa um tipo diferente de processo mental, do mais simples, que é o lembrar fatos, ao mais complexo, que é criar algo novo, né, que está aqui. Né? Na base é o lembrar e o criar é o topo da pirâmide. Então, para o educador, compreender essa hierarquia é essencial para planejar as aulas, atividades e avaliações que realmente desenvolvam habilidades e não apenas memorização. A pirâmide tem 6 níveis. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. O primeiro nível, que é o lembrar, ele é lembrar fatos e conceitos básicos. O que significa isso? É memorizar, definir, listar ou reconhecer informações. O segundo, que é o entender, é explicar ideias ou conceitos, né? Então, significa compreender, classificar, descrever, discutir um tema. O próximo é o aplicar, é usar a informação em novas situações, que é aplicar o conhecimento, executar, implementar ou resolver problemas. O quarto nível é analisar, que é estabelecer conexões entre as ideias, que é o analisar, diferenciar, organizar ou contrastar informações. O quinto nível é o avaliar, que é justificar uma decisão ou um curso de ação.
que significa avaliar, defender, julgar, criticar uma escolha. E o último, que é o topo, que é o criar, que é produzir um trabalho novo ou original, que é o criar, planejar, desenvolver ou construir algo do zero. Então, na pirâmide, nós temos os níveis lembrar e entender. Esses aí é o nível mais básico, né? É o que retém e explica fatos. Subindo, a gente tem o aplicar e analisar, que é onde o aluno usa a informação em situações novas e desestrutura problemas. E no topo da pirâmide estão as habilidades mais complexas, que é o avaliar, que é o julgamento crítico, e o criar, que é a capacidade de gerar um trabalho novo, autoral. O erro da escola tradicional é gastar todo o tempo apenas na base, exigindo só a memorização, né? Os níveis inferiores, que é a base cognitiva, lembrar e entender, formam a fundação, que são indispensáveis, mas insuficientes sozinhos. Então, o aluno que apenas memoriza definições sem compreender não tem uma aprendizagem real, né? É apenas armazenou a informação temporária, que é o que a gente faz nas provas. Nos níveis superiores, que é o pensamento complexo, né, que é o analisar, avaliar e criar, representa o pensamento de ordem superior. E é nesses níveis que formam os verdadeiros profissionais e pensadores críticos, que é o objetivo central da formação docente de qualidade, né? Subindo a pirâmide na prática. Então, o que significa isso? Ver quase toda a pirâmide, ela é composta por verbos, né? Então, é assim, compreendida a teoria de Bloom, como nós professores, fazemos a turma subir essa pirâmide na prática. A gente não pode exigir que um graduado crie um projeto complexo de forma espontânea se não oferecermos a base. Então, o planejamento de uma aula exige intencionalidade, né? Nós começamos apresentando o conceito para que eles lembrem e compreendam. Em seguida, a gente propõe dinâmicas onde eles apliquem esses conceitos em estudos de caso e analisem os resultados. É um processo gradativo de escalada cognitiva. Nós puxamos o estudante da base mecânica em direção ao topo crítico, transformando o esforço mental em competência consolidada. Então, a gente vai nos verbos, né? O lembrar, o entender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. Cada um deles tem o seu significado. Então, avaliação baseada em evidências. Então, assim, pensando como futuros professores, que vocês dessem uma aula prática de laboratório, por exemplo, ou de uma produção de texto, vocês acham justo avaliar o aluno como uma prova que marca X no final do bimestre? Como nós poderíamos registrar o esforço dele ao longo do processo? Nós não podemos mudar a forma de ensinar sem mudar a forma de avaliar. Então, assim, a avaliação baseada em evidência substitui a cultura de prova punitiva pela cultura do feedback formativo. Então, precisando coletar dados reais e frequentes sobre o desempenho dos estudantes através de rúbricas claras, portfólios e autoavaliações. Isso permite que o aluno entenda onde errou, ajuste a sua rota de estudo, né? Transforme o ato de avaliar em uma poderosa ferramenta de continuidade da própria aprendizagem. A avaliação tradicional, que é o foco na base, né, do que a gente falou, é baseada apenas nas provas de multi-escolha ou decoreba. Mede apenas a base da pirâmide, que é o lembrar e compreender. Para avaliar o topo,
que é a análise, a crítica e a criação, a gente precisa de avaliações baseadas em evidências. É aqui que entram ferramentas como os portfólios e as rúbricas de avaliação. O portfólio documenta a evolução real e os projetos do aluno ao longo do tempo. A rúbrica estabelece critérios transparentes de desempenho, avaliamos o processo e o desenvolvimento de habilidades, não apenas a retenção temporária de dados. Eu vou falar um pouco sobre o portfólio pedagógico, que é uma coleção organizada dos trabalhos de um aluno, realizado ao longo de um período. Ele não é apenas uma pasta de tarefas, né, guardadas, mas é um registro de evolução, de erros, de acertos, de reflexão do estudante. Eu estou parando para ler o que estão escrevendo, aí eu não consigo. Depois eu volto a ler aqui o que está no chat para poder responder. Um exemplo prático de portfólio por exemplo, uma produção de texto. Então, a gente imagina um aluno do 9º ano durante um trimestre. Então, o início do trimestre é o primeiro rascunho de uma crônica cheio de correções e anotações do professor. Aí, no meio do trimestre, um mapa mental feito pelo aluno para planejar um artigo de opinião. No fim do trimestre, a versão final do artigo de opinião revisada e formatada. E aí há uma autoavaliação. É um parágrafo escrito pelo aluno respondendo qual foi a minha maior dificuldade e como melhorei o texto 1 para o texto 3. Então, são caminhos para fazer esse portfólio, né? Ele vai fazendo o primeiro trimestre e vai guardando toda essa documentação. A rúbrica de avaliação, como seria? É uma grande correção que substitui o certo e o errado por níveis de desempenho. Então, ela mostra claramente ao aluno o que ele precisa fazer para atingir a nota máxima. Exemplo prático, por exemplo, de uma rúbrica. Para avaliar um portfólio, né? Então, critérios de avaliação. Evolução da escrita, organização e estrutura, reflexão crítica. E aí, quais são os critérios? Insuficiente, que está no nível de lembrar e entender. O que seria evolução da escrita? E insuficiente. O aluno apenas reproduziu as correções do professor sem demonstrar evolução autônoma. Isso seria se fosse dando nota, seria uma nota 1. Aí, se na evolução da escrita o aluno aplicou as regras gramaticais de coesão, ele já tá num nível do aplicar, então ele já está melhor. E se ele está no nível de analisar e criar, o aluno analisou seus próprios erros e transformou seu estilo de escrita de uma forma criativa. Então, ele fez uma evolução da escrita com o passar do tempo. Então, primeiro ele escreveu, não estava bom, aí ele pensou como estruturar, como organizar, e depois ele fez uma reflexão. Está dando para entender? Eu não fiz um quadro disso, eu só estou dando exemplo. Como os dois se conectam na prática? Então, assim, como o professor entrega a rúbrica aos alunos no primeiro dia de aula. Então, os alunos produzem os seus materiais, alimentam o portfólio, né, e sabendo exatamente o que espera deles. Então, no fim do trimestre, o professor corrige o portfólio usando a rúbrica, deixando claro onde o aluno pontuou e onde precisa melhorar. Então, assim, quais são as perguntas norteadoras, por exemplo, para uma autoavaliação? O que eu fiz? Qual o trabalho deste portfólio que me deu mais orgulho e por quê? Por exemplo, onde errei?
Qual a maior dificuldade que enfrentei e como tentei resolvê-la? E o que eu aprendi? Se eu pudesse refazer a primeira atividade do portfólio hoje, o que eu faria de diferente com o conhecimento que tenho agora? O próximo passo: em qual conteúdo ou habilidade preciso me dedicar mais no próximo trimestre? Saber fazer essa autoavaliação facilita muito o aluno a estudar, a compreender as suas dificuldades, né? E melhorar o seu processo de estudo. Aí tem vários tipos de rúbricas de autoavaliação, né? O que preciso melhorar, que eu estou no caminho, se foi excelente. Isso tudo seria como o professor entregar algumas avaliações e os alunos, durante o semestre, indo respondendo cada uma delas com a sua opinião, com o que ele conseguiu fazer. Estão falando que isso é uma autoanálise? Também. Autoavaliação não deixa de ser uma autoanálise, né? Então, a gente deve guardar todas as autoavaliações do primeiro trimestre e depois checar no fim do ano para o aluno perceber o que ele fez no começo e como ele evoluiu cognitivamente, como a maturidade que ele criou em cima do que ele tinha dificuldade, né? Para ele ver como ele caminhou na aprendizagem. O cérebro e a memória. Então, aqui a gente tem uma divisão da memória de curto prazo e a de longo prazo. A receber é um funil, né? Então, para sustentar tudo isso, a gente precisa compreender a biologia por trás do processo de funcionamento da nossa memória. Nós possuímos dois sistemas principais: a memória de curto prazo, que é como se fosse uma memória RAM de um computador, que ele armazena as informações temporárias e a descarta rapidamente quando está sobrecarregado, né, para não sobrecarregar. E o que acontece quando o aluno apenas escuta uma explicação de forma passiva? Já a memória de longo prazo é o nosso disco rígido, né? Para transferir o conhecimento do curto para o longo prazo, o cérebro do estudante precisa entender que aquela informação é útil e vital. Então, o cérebro entende que é através só desse esforço ativo, da aplicação na prática e do foco, é que ele vai conseguir compreender e levar e fixar na memória de longo prazo. Neuroplasticidade e o cérebro. O cérebro é mutável. Ele não é rígido. Cada novo aprendizado cria, fortalece ou modifica as conexões entre os neurônios, que são as sinapses. Então, o que significa? Ninguém nasce com a inteligência fixa, né? O cérebro se adapta e se remodela conforme é estimulado. Na aprendizagem, erros não são falhas, são tentativas do cérebro de ajustar as rotas neurais. O filtro de atenção, que se chama SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente, é o guardião do cérebro. Ele filtra os excessos de estímulos do ambiente e decide o que merece atenção e o que não merece. Então, o que significa? O cérebro só memoriza aquilo que ele considera relevante, curioso, seguro ou carregado de emoção, que isso a gente já falou várias vezes, né? A aprendizagem tem que ser afetiva, né? Ela tem que fazer sentido para a gente. Então, na aprendizagem, conteúdo seco ou sem contexto são descartados pelo filtro e precisa engajar o aluno novo nos primeiros minutos. Então, a gente precisa fazer com que o aluno chamar a atenção do aluno logo de cara, para que ele tenha vontade de continuar aprendendo ou assistindo o que está sendo falado. O filtro de memória, o funil, né, da memória, para que ele seja aprendido, a informação passa por um processo de armazenamento. Memória de trabalho, que é chamado a memória de curto prazo,
que é um rascunho do cérebro gerenciando pelo córtex pré-frontal. Ele tem capacidade muito limitada, guarda poucas informações por poucos minutos, né? Se o professor despejar conteúdos demais, o sistema trava. Memórias de longo prazo é o arquivo definitivo, consolidado pelo hipocampo. Para a informação migrar para lá, ela precisa fazer sentido, compreensão e ser repetida em intervalos de tempo. A consolidação ocorre no sono. Aqui eu acho que está tendo... o que eu escuto muito muitos alunos falando que não conseguem relaxar, não conseguem dormir, né, e ter um sono mínimo possível, vamos dizer assim. E o que a gente sabe é que o sono profundo, né, que transfere as memórias do dia para o córtex cerebral, fixando o conhecimento e limpando a memória do trabalho para o dia seguinte. Então, quem não tem um bom sono está muito prejudicado na aprendizagem, sobrecarregado em tudo, na verdade, né? Então, o aluno privado de sono não consolida o que estudou e perde a capacidade de foco no dia posterior, né? Então, estratégias baseadas na neurociência. Para alinhar o ensino ao funcionamento natural do cérebro, utilize essas 3 técnicas. A prática da recuperação, que em vez de apenas... Eu não sei que jogo está tendo, gente, mas está dando barulho. Eu não estou conseguindo, não. Meu Deus. Bom. Aqui também, professora, se isso tira Desculpa. calma. Aqui também está um barulhão. Deve ser de outro jogo, porque... Né, não... Bom, deixa eu ver onde eu estava. Estava falando do hipocampo. Hoje não foi um bom dia, eu acho. Bom, o pessoal é educado aqui, viu? Tá saindo cada coisa. Bom, na aprendizagem, o aluno privado de sono não consolida o que estudou. Tá. Então, o que a gente pode fazer? A prática da recuperação. Em vez de apenas reler um texto passivo, força o cérebro a buscar informação na memória através de teste, flashcards ou explicando para um colega. Isso engrossa as rotas neurais. Isso é para facilitar a aprendizagem. Repetição espaçada. Revisar o conteúdo em intervalos de tempo, um dia depois, uma semana depois, um mês depois. Aviso o cérebro que aquela informação é vital e não deve ser apagada. E a codificação dual, que é associar conceitos teóricos a imagens ou metáforas visuais ativa diferentes áreas do cérebro ao mesmo tempo, facilitando o resgate da memória. Bom, técnicas de gestão de aprendizagem. Acho que isso aqui é bem legal para os alunos, né? Não só para os alunos, né? Para nós também, professores, né? O jogo é do Paraguai, estão falando. Paraguai e Alemanha. Então é sinal que vocês estão assistindo também, em vez de assistir a aula. Ai, ai, ai. Acabou o jogo, agora eles sossegam. É que assim, só para não desconcentrar um pouco mais, o Paraguai eliminou a Alemanha. É? Os pênaltis. Foram para os pênaltis. Zebraça da Copa. Paraguai 4, Alemanha 3. Informações ao vivo. A vida é assim, quase que o Brasil também apanhou hoje, então... Né? O Hugo aqui está falando que o professor Cláudio também está assistindo. Não, é que a hora que vocês falaram eu coloquei no UOL aqui, só para dar uma olhada no placar, mas eu imaginei que era isso. Bom, gente, vamos lá. Está acabando já a aula, está quase. Bom, técnicas de aprendizagem, né? Então, aqui eu só coloquei 3, existem mais, lógico, com certeza, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, para ajudar os nossos alunos a gerenciar essas transferências de memória fora da sala de aula, existem 3 técnicas válidas pela neuroeducação.
A primeira é o método Pomodoro, que gerencia o foco dividido o estudo em blocos de atenção total de 25 minutos, com pequenos intervalos, evitando a estafa mental. Aqui a gente tem do método Pomodoro, com um tempo, né, após 4 ciclos, há uma pausa maior. Em vez de você parar, você estuda 25 minutos, aí faz uma pausa de 15 a 30 minutos e vai aumentando. Os mapas mentais, que organizam o pensamento de forma visual e integrada, né, pelo desenho, vocês estão vendo aqui, né? Imitando a estrutura de uma rede dos nossos neurônios. Então, como é que é feito aqui? Eles espalham a estrutura associativa do cérebro, facilitando a compreensão das relações complexas. São úteis para a revisão de conteúdos, então você põe o conteúdo central e vai abrindo como que você pode, com os seus pequenos informativos, né? O que te faz o link para aquela memória acontecer, né? Ou desenho, às vezes uma música, né? E a terceira é a repetição espaçada, que combate a curva do esquecimento, revisando conteúdo em intervalos com tempos planejados, né? Então, assim, ensinar os alunos a estudarem utilizando essas ferramentas é o que garante a verdadeira fixação do aprendizado ao longo do tempo, aprendizado de longo prazo, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho... vou perguntar para os alunos. Quero ver como está a gestão de tempo de vocês na faculdade. Aqui, alguém já usou o método Pomodoro ou estuda fazendo mapas mentais? Alguém já fez isso? Já usou essas técnicas? Professora, os alunos colocaram aqui no chat que eles estão estudando exatamente esse tema no NAIA. Ah, é? Ai, que legal, professor Leonardo. Isso. Muito bom. Devia ter conversado com ele, tá vendo? Eu não conversei com ele, mas também não são todos os alunos que assistem o NAIA, né? Não, aqui tem só a turma das licenciaturas. Bom. Deixa eu mudar. O novo papel do educador. Então, do transmissor ao mediador. Então, assim, para compreender como essas descobertas acontecem, né, na nossa identidade profissional, o antigo professor, que é o transmissor, é aquele que era focado unicamente em despejar conteúdos na lousa, perde o sentido de um mundo onde a informação está a um clique de distância. Hoje em dia isso não dá nem para admitir, né? O educador moderno, ele assume o papel de mediador e o nosso foco sai de como eu ensino e passa a ser como o meu aluno aprende. O mediador desenha cenários, né? Ele faz perguntas certas, gerencia as ferramentas do estudo, utiliza avaliações de forma formativa. Ser mediador é atuar como um arquiteto no ambiente de aprendizagem, né? Tem um nenê chorando. Se você sair da cama, você vai apanhar. Eu vou ligar para você aqui. Você está me ligando para mim? Eu vou ligar para ele. Vai, sai. Sai daí para você ver. Vai sair? Então tá. Espera aí. Bom, essa apresentação foi desenvolvida para inspirar reflexões sobre como aprendemos, como ensinamos e como podemos transformar a formação docente em uma experiência verdadeiramente significativa. Aqui eu pus as referências de onde eu peguei
essas informações, né? E eu gostaria de encerrar a aula com uma reflexão da poetisa Cora Coralina. Eu gosto muito dela. Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Né? Esse poema faz parte de Exaltação Daninha, o professor, que foi publicado no livro Vitem de Cobre, Meias Confissões de Aninha. Então, que a gente possa, nossas futuras salas de aula, né, ser os mediadores que acendem as engrenagens do saber, né, transformem vidas através do conhecimento. E o meu muito obrigado pela atenção, agradecimento especial aos meus colegas professores, né, minha coordenadora, né, e desejo a todos uma excelente jornada docente. Obrigado, professora. A gente que agradece aqui, né? Bom, esse tema que a senhora trouxe me é muito caro e muito próximo, né? Porque, assim, a gente que é criador de conteúdo, né? A gente tem que ter a taxonomia de Bloom aí na ponta da língua, né? Sim. Senão a gente vai criar conteúdo sem conexão nenhuma com os alunos, né? Então é importante, né, o professor, quando vai fazer o seu plano de aula, o seu plano de ensino, ter em mente, né, como funciona, né, o sistema de aprendizagem. Lógico, existem várias formas de você, né, criar um plano de ensino ou fazer alguma coisa nesse sentido, mas a taxonomia de Bloom ajuda bastante, principalmente quando você vai criar atividades avaliativas, né, do menos complexo, que é a base da pirâmide, né, até o mais complexo, que é a parte, né, do topo da pirâmide, que é quando o aluno já está no finalzinho da disciplina, normalmente, né, ele já está apto a... É lógico, existe a velocidade de cada um também, né? Cada um tem uma velocidade de aprendizagem. Conseguem chegar ao topo, né? É o nosso objetivo, mas também não depende só da gente, né? Não, tem vários fatores, mas assim, o fator humano acho que é o mais importante, né? Sim. O mediador da aprendizagem, que é o professor, né? Os materiais que ele utiliza para promover essa aprendizagem. Então, assim, são várias coisas ligadas que dão a fórmula mágica aí para o aprendizado. Se falhar alguma né, dessas fases, pode ser que o aluno aprenda? Pode, mas é mais difícil, né? Então, se estão todos os sujeitos aí da aprendizagem conversando, a aprendizagem vai numa boa. Mas se está faltando peça na engrenagem, como o Sapa mostrou lá, né, a aprendizagem vai ficar prejudicada. O relógio não funciona, porque é igual um relógio, né? Tudo encaixado. Ó. O Hugo acabou de colocar aqui, tem uma filosofia de Jean-Paul Sartre que levo desde a adolescência. O homem é algo que se lança para o futuro e que deve estar ciente do que está fazendo. Ô, Hugo, abre o microfone e fala com a gente aqui. O Hugo é nosso monitor de história, né, do Centro Universitário UFBRA. Então, Hugo, se quiser, fica à vontade, Hugo. Cláudio. Boa noite, professores. Tudo bom? Boa noite. Eu tenho vergonha, professor. Não vergonha nada, você domina aquele grupo de WhatsApp lá que eu sei? A gente tenta, mas é verdade, né? A gente, acho que entrando nesse assunto aí de aprendizagem, nós conectamos, né, com aquilo que a gente tem interesse, né? E prender os alunos com algo que eles gostem, acho que é uma boa estratégia, né, para desenvolver um entendimento entre eles e em nós mesmos, né, que a gente vai criando prática, né, para ensinar, né. Mais alguém gostaria de comentar? Fica à vontade, gente. Tem aluno aí de análise do sistema também, viu? Eu acho que a professora aqui, ela dá aula em vários cursos. Provavelmente ela deve ter postado em algum... Não,
Não, às vezes alguma matéria tem, pode ser, verdade. Tem mais integrantes da... Tudo bem de ter, não tem problema, né? É que eu vi que a pessoa estava meio perdida, perguntando se tinha mais alguém de análise. Mas fica à vontade, a aluna aqui na... o Isaac é design gráfico. Por isso você estava perdido, Isaac, porque assim, essa aula é mais voltada para professores, tá? Mas assim, a aprendizagem tem a ver com todos os alunos, inclusive de quem não vai ser professor, né? Boa noite, professores. Até uma forma de aprender, a aprender como aprender. Exato. Oi, Adriano, pode falar. Eu sou da automação industrial, mas assim, pela apresentação que a professora fez aí, eu adorei. E assim, não é assim, eu tenho uma cadeira com ela, né? A parte de português lá, e eu peguei a referência 1, por incrível que pareça, na sexta-feira, quando eu estava estudando, aí eu peguei a referência aliás, quinta-feira, peguei a referência no site que ela botou lá, na minha cadeira lá, aí eu estava assistindo hoje, mas tô gostando. Gente, assim, a aula ela é desenvolvida para formação de professores, da formação pedagógica, mas qualquer aluno, né, que tiver o link pode assistir sem problema nenhum, tá bom? Tranquilo. A gente só não recomenda para pessoas externas à faculdade, tá? Porque pode dar problema aí, tá bom? Mas dentro da faculdade, qualquer aluno pode assistir à vontade e vai ter o certificado. Eu postei aqui o link para o certificado. Tá, pessoal? Qualquer aula ao vivo não tem lista de presença, tá? O que a gente coloca aqui é lista para você ter o certificado da aula, tá? Com carga horária, bonitinho, para vocês lançarem no currículo de vocês e para vocês lançarem também uma atividade complementar, tá bom? Eu já solicitei o meu. A Roseli aí, acho que ela Oi, Roseli. Oi, boa noite. Assim, eu gostei muito da aula, assim, conforme a professora falou, mas eu tenho bastante dificuldade que nem ela falou ali, de guardar as coisas. Eu leio, eu entendo, mas eu não consigo guardar na cabeça, não sei como é que se diz, memorizar. Tem alguma técnica que seja mais fácil para mim aprender a fazer isso? Assim, posso responder, Cláudio? Você quer responder? Sim. Não, professora, a aula é sua, fica à vontade. Não, de mim. Não, assim, eu acho que primeiro você tem que perceber em você onde é mais fácil aprender. Porque, às vezes, por exemplo, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, sabe? Então, assim, de repente, você, ao invés de você simplesmente só ler, você escreva, faça resumo, ou faça desenho. Na verdade, eu sou mais auditiva. Você é mais auditiva? Se eu ouvir, eu entendo melhor. Daí eu ouço e escrevo, assim, os tópicos. Mas ainda é difícil, porque, tipo assim, eu tenho um pouco de mais idade, né? Então, isso também eu acho que... Eu não sei se é psicológico meu ou não. Então, vou lhe responder. A idade não tem nada a ver com isso. Então, é minha cabecinha. É a sua cabecinha. Mas, primeiro porque a gente já põe uma barreira, né? Já por conta de achar que não tenho mais idade para isso. Essa barreira não existe. O cérebro funciona até o último dia da nossa vida. Né? E ele faz conexões novas todos os dias, o tempo inteiro. Tá? Então, Roseli, acredite no seu taco, porque a aprendizagem acontece. Basta você estar aberta para ela e fazer sentido para você. Né? Às vezes, você relaciona algum conteúdo, você tem que relacionar com alguma coisa que te faça sentido, né? que você traga significado. Sim. Nossa, muito obrigada pelas palavras. Imagina. Valeu. Roseli, você fala que maravilhosa que eu não aguento mais você, né? Para com isso, tá? Você, né, Cláudio? A Yara também. Para com isso, ó. Assim, para mim é um prazer quando eu posso ajudar, tá? Então, assim, para mim não é um problema
orientar ou tirar dúvida de forma alguma. Não, eu Eu tô só até gosto, brincando. tá? Mas assim, sobre aprendizagem, assim, eu descobri depois de adulto, por exemplo, que eu tenho 3 transtornos. Então, assim, que estão relacionados, né, justamente com a aprendizagem também, né? Eu tenho TDAH, eu sou autista Sim. e tenho altas habilidades. Então, assim, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de concentração, muita dificuldade de prestar atenção na aula. Eu tornava a vida da professora um inferno, porque eu não parava, né? Então, assim, e assim, eu era tido como uma criança danada, né? Uma criança que não para, uma criança arteira, né? Mas eu conseguia aprender, do meu jeito eu conseguia aprender, né? Mas depois de muito tempo, né, que eu fui começar a estudar, né, os transtornos de neuroaprendizagem, que eu comecei a entender o meu comportamento, né? Eu fui o meu próprio objeto de estudo. E depois de um tempo eu procurei uma equipe multidisciplinar, né, psiquiatra, com outros profissionais, e aí sim a gente fez vários testes, fez várias, né, diligências aí para chegar nos laudos, né? Então hoje eu sei que eu tenho esses transtornos porque eu fiz, né, todo um acompanhamento. Mas olha, eu tenho 50 anos de idade, tá? Então assim, eu fui descobrir que eu tenho um transtorno, né, com 50 anos. E isso é um problema para mim? Não. Não é problema para ninguém, tá? Ser disléxico, né, ter descalculia, não é problema para ninguém, tá? A gente acaba se adaptando. Na realidade, a vida faz isso, né, pra gente. Se não vai por bem, vai por mal, né? Mas se você conhece o que você tem, se você conhece, né, o que você está passando, ajuda a entender, né, Ou a melhorar. o processo e a melhorar, né, a forma como você aprende. Hoje, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, o meu cérebro está rodando, assim, ó, porque isso faz parte dos meus transtornos, tá? Eu só vou desligar essa caixinha aqui lá pela 1h da manhã. Se eu pegar o celular, então, aí eu amanheço, tá? Porque o meu cérebro fica assim. E antes eu achava que, mas gente, mas como assim? Eu tenho algum problema? Não, não é um problema. É um transtorno. Tem cura? Não tem cura, então não é uma doença, tá? Muita gente acha que transtorno é doença, né? Transtorno não é doença. Transtorno é o seu cérebro que funciona diferente da maioria das pessoas, tá? Então, talvez você, Roseli, possa ter algum transtorno também, não sabe, né? Por isso que às vezes você tem alguma dificuldade em alguma linha de aprendizagem, alguma forma de aprender. Mas eu, quando estava na graduação, o que eu fazia para eu aprender? Tudo que a professora passava, eu escrevia, tá? Anotava tudo. Depois, para eu conseguir memorizar aquilo, primeiro, tinha que fazer sentido para mim. Se aquilo que a professora passou na lousa não fazia sentido para mim, eu podia escrever aquilo 10 vezes que não ia entrar na minha cabeça. Agora, se eu fiz conexão com o que a professora escreveu e escrevia à mão, para mim era um aprendizado perfeito, tá? Mas isso é uma forma que eu encontrei de estudar. Você, Roseli, tem que encontrar o seu meio de estudar. Não adianta eu dar uma fórmula mágica para você, que a fórmula mágica funciona para mim. Mas não funciona para Roseli, não funciona para Yara, não funciona para Maria. Eu só consigo, até hoje, de nova, enquanto o professor fala, eu tenho que anotar. Eu anoto tudo. Assim, por isso que eu sou muito só na lógica mesmo, né? Não tem jeito. E aí eu vou lá, olho e tal, e aí tem significado para as coisas que eu vou fazer no relógio. Então, é um meio que você tem que procurar, né? Descobrir a maneira com que eu vou aprender mais fácil. Tem que ser rápido. O professor vai falando, você tem que ir lá, rápido. Eu estou na educação à distância há mais de 10 anos. Então, assim, eu estudo hoje só EAD. Eu não estudo mais presencial. Só o doutorado que eu tive que fazer presencial, porque não tem jeito. Mas, assim, quando eu vejo uma apostila, quando eu vejo um material, eu tenho meu caderno aqui do meu lado, tá? Então, eu tô vendo o que está escrito na apostila e estou fazendo meus mapas mentais. Estou fazendo os meus esquemas aqui. Porque, assim, se eu só ler, depois de um tempo, fato, você vai esquecer, tá? Então, tudo que você anota, que você tem uma conexão mais escrita, para mim, funciona melhor, tá? Talvez funcione para alguns de vocês também. Tem gente que funciona melhor com imagem, por exemplo, né? Com visual,
né? Com auditivo, escutando um podcast, por exemplo, tá? Tem várias, como colocaram aí no chat, foi o Hugo, né? As múltiplas inteligências do Gardner, né? Que a gente tem várias formas de você aprender, né? Então, não existe uma só. Acho que alguém levantou, foi a Luísa que levantou a mão, né, Luísa? Obrigada, viu? Boa noite. Imagina, Roseli. Sim, professor, boa noite a todos. Eu levantei a mão, eu já participei de outras reuniões, mas infelizmente eu estou meio perdida onde eu posso colocar no meu AVA esse certificado. Eu vi eu abri lá e aí tem, né, certificado para você que é aulas complementares, eu creio atividade complementar, mas eu não encontrei onde eu posso, né, lá onde eu posso colocar o certificado. Você pode colocar participações em cursos de capacitação. Participações? Em cursos de capacitação. Ah, tá, então eu vou buscar isso. Tá bem. Ou melhor, tem um aqui que é melhor ainda, participações em eventos acadêmicos. Ah, tá bom, professor. Era isso que eu estava... Esse fica perfeito. Sim, porque eu fiz o do NAIA e também tenho esses outros 2 certificados que Mas não esquece que todos os certificados que postarem atividades complementares tem que colocar resenha junto, tá? Se não tiver resenha, a gente não consegue validar, tá bom? Participação de? Qualquer coisa que você vai colocar em atividades complementares, qualquer certificado, tem que vir acompanhado da resenha. Certo. Tá? Então eu busco... NAIA, resenha. Aula, resenha. Estágio, resenha. Se você mandar só o certificado, não é validado. Eu sei, é que você falou participação de... Participação em eventos acadêmicos. Ah, em eventos acadêmicos. Está bem, professor, muito obrigada. Imagina. Eu falo, gente, porque eu sou professor, né, de atividades complementares. Fica mais fácil de orientar. Mais alguém quer participar da aula? Oi, Hugo, pode falar. O professor, você já esse da atividade complementares aí, eu posso enviar no final do curso? Olha, até pode, Hugo, mas depois você vai ficar na loucura assim, corrige logo, tem que me informar, estou me informando. Então, assim, o quanto antes você mandar, já é validado, é isso, você já fica seguro, né? Que quando você terminar a última disciplina lá, você não vai ter mais nenhuma pendência. O que acontece normalmente? Os alunos não colam grau porque fica faltando uma atividade complementar. E a secretaria entende que você não se formou ainda. Entendi. Então, quanto antes você fizer, melhor. Pode ser até o último semestre? Pode, mas não deixa só para o último. Tenta postar antes, tá bom? Ok. Oi, Jorge. Boa noite, professor. Boa noite. Não está dando para ouvir, Jorge. Nas atividades complementares. Jorge, eu acho que o seu som tá ruim aqui. Escreve, então. O Jorge é meu aluno de iniciação científica de educação física. Aliás, aqui, ó, se tiver alguém aqui da Alden, tá? Lembra que a iniciação científica ainda está com a inscrição aberta. É importantíssimo para vocês, né, a iniciação científica, para, né, mudar a vida acadêmica de vocês. E também ganhar um desconto na mensalidade, né? Então, tá aberto ainda. Então, tá, na primeira página do AVA de vocês está lá aberto. O da UFBRA e da UNBTA só no finalzinho do ano, tá bom? Ok, Adriano. Acho que agora... Bom, se ninguém tem mais nada, eu vou passar a palavra antes para a professora Maria Barbosa e para a professora Yara, antes de finalizar. Eu agradeço a presença de todos, né? Espero que a aula tenha feito sentido para os alunos, né? Que possam usar da melhor forma. Bom.
Agradeço a professora Maria de Fátima pela aula, né? Agradeço a presença dos alunos também. E esse tema ele é bastante relevante, né, professora? Porque trata da questão da aprendizagem significativa. E muitos de nós vivenciamos o profissional. E hoje a gente sabe que a gente tem outras vertentes aí para poder aprender de uma forma melhor, né? Mas foi ótimo, obrigada, parabéns. Obrigada. Bom, antes de encerrar, agradeço a professora Maria Barbosa pela excelente aula. Esse tema, para mim, é muito próximo do que eu trabalho, então, para mim, é muito gratificante ver, né, que os alunos também tenham contato com esse tipo de saber. Né? Acho bastante importante. Agradeço a professora Aline, que é nossa parceira aqui, que está sempre presente nas nossas aulas, e a professora Yara, que é a nossa coordenadora de área, que também está sempre presente aqui nos nossos eventos de aula. Agradeço a todos e a todas, gente. Muito obrigado. E agosto tem mais. A próxima aula de agosto é com a professora Yara Grandini. Oi, Maura, pode falar. Professor, boa noite. Só queria agradecer mesmo a primeira aula que eu participei. Gostaria de ter participado em outras, mas infelizmente eu não posso ir. Mas foi um prazer participar com todos. Muito obrigada. Eu vou passar para vocês lá no encontro da coordenação o link das videoaulas. Tem todas gravadas e postadas no YouTube, tá bom? Ai, que bom. É legal assistir, viu? É bem legal. Bom, gente, agradeço a todos e até agosto com a professora Yara Grandini. Até mais. Boa noite. Boa noite.